As quartas de final da Copa do Mundo 2026 estão se aproximando. Nesse vídeo vamos fazer a prévia de Inglaterra e Noruega, Noruega e Inglaterra, jogo que vai rolar em Miami no próximo sábado, e a gente vai falar sobre isso também, entender como que as duas chegaram aí, passaram por Brasil e México e chegaram nesta fase da Copa do Mundo. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, seu lugar para ficar bem informado sobre as seleções nacionais o ano inteiro. Então peço seu like, peço a sua inscrição, você que não é inscrito, que você assista o vídeo e deixe aqui a sua opinião sobre este jogaço. Vamos lá então, vamos trazer Brasil e Noruega, né? Quem assiste aqui o nosso canal, vê as minhas opiniões, sabe que eu disse que o torcedor brasileiro tinha que estar preparado para cair em qualquer mata-mata, porque o Brasil não estava sobrando contra boas seleções médias. E assim, contra o Japão foi apertado, o Brasil conseguiu passar, mas contra a Noruega não conseguiu. O Brasil caiu num caminho que tinha adversários duros. Talvez se o Brasil tivesse caído do lado do Marrocos, tivesse o Canadá nessa fase, o Brasil estaria vivo ainda, né? Mas contra a Noruega não foi possível avançar. Teve chance de avançar, foi um jogo equilibrado. O Brasil teve até mais chances de gol que a Noruega, mas não soube aproveitar, né? E o Brasil perdeu muitas bolas, muitas disputas, muito no meio-campo, né? A gente viu o Berg, o volantão da Noruega, do Bodo Glimt, passeando no meio-campo. A gente viu a Noruega dominando, principalmente no segundo tempo, posse de bola. O Ancelotti cometeu um erro absurdo, que foi colocar o Neymar em campo, né? Porque assim, ele já tinha o Vinícius Júnior, que é um jogador que exige compensações defensivas, aí você coloca o Endrick, que também é um jogador que só vai ali para marcar, mas não dá aquela pressão bem feita, não faz um trabalho legal de marcação em alto nível, né? E aí você coloca o Neymar, que não marca ninguém, e ainda você tira a ameaça de velocidade do Endrick pelo meio, que quase tinha gerado um gol, para colocar ele do lado direito. Aí acabou, né? Porque a Noruega ficou sem pressão na sua posse, ela desfilou no meio-campo e aí teve liberdade para criar situações de gols. E aí ela tem um jogador que não precisa de muito para marcar, né? Então, assim, o Brasil se despede da Copa do Mundo por conta de todos os buracos que tinha, uma convocação ruim, jogador fora do auge, um ano insistindo num esquema para mudar depois de tomar 50% de posse de bola no Maracanã e depois de tomar um chocolate do Marrocos no primeiro tempo, trabalho ruim do Ancelotti, que também pegou nada do ciclo anterior, então um conjunto de muitas coisas que, assim, quem acompanha futebol de seleções como eu, como vocês que assistem aqui todos os vídeos, sabe que o Brasil não tinha condições de ganhar. Essa é a verdade, né? A gente vai se aprofundar aqui, agora acabando a Copa do Mundo, no que o Brasil precisa fazer para ter um ciclo bacana e como é que vai ser esse próximo ciclo. A gente vai acompanhar o ciclo todo aqui, né? Mas é isso, o Brasil deixou muito a desejar. Do lado da Noruega, claro que o time tem falhas, né? Tomou muitas chances de gol, é uma defesa que tem pouca velocidade, contou com o Nyland num dia muito inspirado, e assim, a Noruega vai precisar ter uma consistência defensiva muito melhor se quiser competir com a Inglaterra. Eu acho que vamos ver como é que vai ser a escalação, se ele vai insistir com o Sorloth do lado direito, porque assim, o Sorloth do lado direito ele é bom para contextos específicos, né? Ele é um cara que faz um facão legal para dentro, é um cara que pode te ganhar duelos físicos num jogo mais físico de velocidade, mas é um cara que é muito previsível para o lateral fazer a marcação, que vai te entregar pouco, e então é um cara para contextos mais específicos, né? Porque o Sorloth não é um jogador de ponta direita, ele está ali improvisado, ele é um jogador de centro, é um jogador de ataque à área em transição, ou então de tentar cabeceios quando o time está pressionando mais. Aí a gente vai do lado da Inglaterra, né, que viveu um épico. Inglaterra e México foi uma daquelas batalhas de Copa do Mundo que vão ser lembradas para sempre, né? Foi um dos grandes jogos aí do século em Copa do Mundo, por tudo que envolveu o pré, a atmosfera,
o fato da Inglaterra enfrentar um ambiente extremamente hostil, que ela não está acostumada com a altitude, e adia jogo não adia, aí tempestade de raio, jogo atrasa, a torcida do México fazendo foguetório no hotel, tudo que se criou ao longo da semana se confirmou no jogo, né? O jogo foi uma batalha e o primeiro tempo a Inglaterra soube ser resiliente, foi esfriando o México, esfriando aí, foi tentando se acostumar, né? Até o Gordon disse na entrevista que o primeiro tempo foi difícil para se acostumar com o tempo da bola por conta da altitude. E a Inglaterra ainda assim conseguiu dar 2 esticadas e fazer os 2 gols com o Bellingham, que está fazendo uma Copa magistral, assim. Eu tenho até uma afirmação sobre o Bellingham, mas eu vou esperar mais um pouco para fazer, para não parecer exagerada, mas ele está fazendo uma Copa, assim, uma Copa Masterclass, espetacular, do Bellingham. E assim como o Harry Kane também, né? Os volantes da Inglaterra muito bons. E a Inglaterra soube ali resistir à pressão no primeiro tempo, venceu o primeiro tempo. E o segundo tempo, depois da expulsão do Quansah, que eu achei injusta, tá? Porque o Quansah ele dá um carrinho que raspa a bola, e aí por conta da bola estar molhada, escorrega para cima o pé dele. Eu achei um vermelho é complicado, né? A gente tem lances para vermelho que o juiz ignora em alguns jogos, em alguns contextos, e outros jogos a gente tem um rigor absurdo, né? A Copa do Mundo está bem complicada na questão da arbitragem. E a Inglaterra, parece que a Inglaterra precisa exorcizar fantasmas, né? A Inglaterra precisava eliminar uma seleção grande, que isso nunca tinha acontecido. Aí ela elimina a Alemanha na Euro em 2021. Aí ela consegue chegar em 2 finais. Aí agora parece que a Inglaterra tinha que vencer um adversário num estádio com altitude, um lugar onde nunca tinha perdido em Copas, com um clima completamente hostil. E a Inglaterra vai exorcizando esses fantasmas aí e conseguiu resistir, né? Praticamente 40 minutos com 1 a menos, tomando bola na área. Tuchel fez ali a linha de 5 no final e com todo mundo ali dando cabeçada, tirando bola na área. A Inglaterra mostrou um brio que a gente não via, né? A gente está acostumado com gerações da Inglaterra, com jogadores estrelados, né? Eu que tenho 30 a mais, eu sei que muitos que me assistem aqui nesse canal têm a mesma faixa ali, entre 30 e 40 anos. A gente via jogadores muito bons na Inglaterra, mas um time que não tinha essa coletividade, não tinha esse brio, sabe? Outras Inglaterras, nessa situação, teriam sucumbido. Eu não tenho dúvida. Agora, essa não. Né? Essa a gente viu o brilho que tem, a luta que tem, conseguiu sobreviver a uma baita pressão do México, né? Que fez uma excelente Copa do Mundo, um ciclo ruim e uma Copa muito boa, né? Essas magias acontecem e dá para aprofundar sobre o México mais para frente também. O México tem lições a tirar. É esse México que a gente quer ver, né? Mas é que o México não joga no México, né? O México joga nos Estados Unidos por conta da questão financeira. E esse é outro ponto, né? E aí não tem esse rendimento aí ao longo do ciclo. Mas a Inglaterra sobrevive e aí a gente vem aqui para o jogo contra a Noruega. O que a gente pode esperar desse duelo, né? A Inglaterra, como time, é muito melhor. O jogo vai ser no calor, clima quente, o que é ruim para os dois aí nesse caso. Os dois times estão aí. São talvez as 2 seleções que mais estão fazendo esse trabalho de se adaptar ao calor, né, desde o começo. A Noruega teve mais jogos no calor do que a Inglaterra. A Inglaterra deu sorte de jogar com chuva em jogos que tiveram aí quando jogou em estádio aberto durante o dia. Mas a previsão é que a gente tenha tempestade. Então, esse jogo pode ter atraso no sábado, pode ter chuva. Então, assim, vamos ver como é que o clima pode afetar a partida, né? Se for um clima quente, o jogo tende a ser mais lento. Se for um clima chuvoso, um jogo com chuva, a gente pode ter um jogo um pouco mais corrido aí, um pouco mais tranquilo fisicamente para as duas seleções. A Noruega, ela sabe que ela tem que dosar a questão de sair para o jogo. Se a Noruega jogar como jogou contra o Brasil, buscando ter a posse o tempo todo, o Brasil, por mais que tenha grandes jogadores, o Brasil não tem esse estado de graça e esse nível de Copa do Mundo, de confiança, de coletividade que tem Harry Kane e Bellingham. Tudo que a Inglaterra quer é uma Noruega
que venha jogar e dê espaço, porque a Inglaterra tem uma defesa que consegue conter bem e vai lançar nas costas para os seus pontas, né? O Gordon, que é um cara que ataca muito bem o espaço, para o Saka, e armar situações para o Kane e para o Bellingham, até o próprio Kane voltando e armando, o Bellingham voltando e armando, os dois armam e os dois finalizam. Então, assim, é um dilema para a Noruega. Sair para jogar e dar o espaço ou tentar fazer o que a Inglaterra mais sofreu nessa Copa, que é uma linha baixa e tentar resistir e tentar esticar a bola para o Haaland e para o Sorloth, né? A Noruega tem condições de sustentar essa linha baixa? Essa é a questão. E por outro lado, como que a Inglaterra marca o Haaland, né? O Haaland é isso que a gente viu, é um cara que é acionado poucas vezes. A Noruega, ela não fica procurando o Haaland, ela não fica desgastando o Haaland em qualquer bola. Ela procura em bolas certeiras, porque assim, é uma economia de energia, né? Para que o Haaland esteja firme, esteja bem na hora de resolver a partida. Então, assim, vai ser muito interessante esse confronto. Será que para a Inglaterra valeria a pena começar, por exemplo, com o Dan Burn na vaga do Mark Guehi? Por que eu falo isso? Porque o Dan Burn tem bom retrospecto contra o apesar que o Magalhães, todo mundo falou que tinha, né? Mas ali era um duelo que o Haaland levou melhor algumas vezes, o Magalhães outra. Mas assim, em duelos aéreos, o Dan Burn na Premier League controla bem o Haaland, né? A questão é que o Haaland não é um perigo só aéreo. O Haaland é um cara que pode pegar uma transição em velocidade, né? Então, assim, será que vale a pena botar um zagueirão ali de quase 2 metros, ali o Dan Burn, para te dar uma segurança defensiva melhor, para ter um controle melhor do Haaland, no lugar do Guerre? O Dan Burn entrou bem contra o México. O Guerre é um cara que ele não tem a mesma força física. Talvez seja perigoso colocar ele para marcar o Haaland em cruzamentos, porque assim, chance o Haaland vai ter. O Haaland vai ter oportunidade dele. Então você tem que tentar conter o mínimo possível para não deixar ele marcar. Né? É um cara que tem muito mais gols do que jogos com a seleção da Noruega. Então o time é muito bem moldado para ele. Reece James vai voltar pelo jeito, pode ser que seja o titular. Aqui está o Spence na prévia, mas o Reece James pode ser o titular. Quem vai marcar melhor o Nusa? O Brasil marcou muito bem o Nusa, né? O Brasil conseguiu. O Nusa estava muito mal no jogo, muito fominha, tentando aquele chute de fora da área o tempo todo. Precisava dosar um pouco mais com jogadas mais coletivas. Mas é um cara que, se você der espaço, ele pode te levar perigo. O Reece James está em condição de marcar o Nusa, está bem, voltando de lesão. Esse é outro ponto aí da Noruega. Eu acho que a marcação ao Odegaard não é tanto um problema, né? Eu acho até que vai ser interessante ver Rice e Odegaard ali disputando a mesma faixa do campo, né? Jogadores que se conhecem muito lá do Arsenal, mas você tendo Anderson e Rice, eu acho que a marcação do meio-campo não é um problema para a Inglaterra, como foi, por exemplo, para o Brasil enfrentar a Noruega. O Sorloth e o O'Reilly, se jogar o Sorloth, vai ser um duelo legal, né? Porque o O'Reilly é alto também, jogadores vão disputar muita bola ali, vai ser interessante. E partindo de novo para o ataque da Inglaterra, o Sorloth de titular eu acho um perigo para a Noruega, porque o O'Reilly ele vai funcionar como um meio-campista, né? Ele vem para dentro, vira ali um 3-2-5 no ataque da Inglaterra, e o O'Reilly é um cara que ataca por dentro e arma o jogo e é um elemento de surpresa. Tendo o Sorloth, você perde esse acompanhamento do O'Reilly. E aí, cara, você pode ter inferioridade no meio que tem Rice, que tem Bellingham, que tem Harry Kane voltando. E assim, eu acho um encaixe favorável para a Inglaterra esse jogo. Porém, a gente não pode deixar de considerar que tem Haaland do outro lado, né? Se a Noruega conseguir conter a Inglaterra, você tem um Haaland do outro lado que pode fazer gols. Então, assim, é um jogo onde a Inglaterra tem favoritismo, tem um time melhor, mais bem montado, mas claro, a Noruega está fazendo por onde aí e vai buscar dificultar. Certo, gente? O que vocês acham desse jogo? Vocês acham que vai dar Inglaterra? Vocês acham que vai dar Noruega? Deixa a opinião de vocês nos comentários. Um grande abraço.